Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos aqui juntos para mais um comentário, um bate-papo sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia e assuntos afins. E o tema de hoje promete: quem foi Lilith? Qual foi a verdadeira esposa de Adão? O Adão teve duas esposas, duas mulheres, uma chamada Eva, conforme a tradição cristã diz, judaico-cristã, ou seria Lilith, que também aparece na tradição judaica. Hoje muita gente fala que a Bíblia, na verdade, tem um elemento histórico importante que está oculto, que era o elemento da história de Lilith. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, porque muita gente tem feito essa pergunta aí nos comentários, nas redes sociais e chegam até nós, tá bom? Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero novamente convidar você que não é inscrito nesse canal a se inscrever, ative o sininho de notificações, nós já estamos quase chegando a 2,5 milhões de inscritos. Só falta o seu nome aí. Então se inscreva. E se gostar do conteúdo que eu coloco aqui, então aproveita e também deixa o seu like, o seu comentário. Ambos são muito bem-vindos para esse canal. Também me siga nas outras redes sociais lá também, no Facebook e no Instagram. Você será muito bem-vindo. E outro convite. Você sabe que eu tenho o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que nós estamos produzindo esse curso, já tem mais de 30 mil alunos, com dois objetivos muito claros. O primeiro deles, levar conteúdo bíblico para você. Não sei se você já sabe ou se já ouviu falar desse curso A Bíblia Comentada. O conteúdo que as pessoas recebem ali de comentário bíblico não é em nada inferior àquele que é dado numa faculdade regular de teologia reconhecida pelo MEC, onde você teria que ter aulas presenciais e ficar 4 ou 5 anos em sala de aula para estudar a Bíblia. Este aqui está para você ir na palma da sua mão. Você não precisa você não precisa se mudar para um seminário de teologia, morar ali 4 ou 5 anos. Onde quer que você for, aonde quer que você for, você pode levar esse conteúdo na palma da sua mão, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Basta ter um bom sinal de internet e está tudo resolvido. E a segunda razão desse curso, além de levar conhecimento bíblico às pessoas, a primeira razão, a segunda razão é que você, de quebra, também está ajudando a construir o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que está ficando lindo, lindo. E, na verdade, o desafio não é só construir o museu, como também mantê-lo. Você sabe que a construção e manutenção de um centro acadêmico no Brasil não é nada fácil, principalmente se tratando de museus. Infelizmente, o nosso país é rico por natureza, cheio de histórias para contar, cheio de cultura, não tem, infelizmente, uma tradição de valorização dos museus. Nós temos bons museus no Brasil, mas ainda são pouquíssimos em relação a museus que há nos Estados Unidos, na Europa, em outras partes do mundo. Então, essa é a contribuição que nós queremos deixar aqui através do MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. São mais de 3 mil peças arqueológicas ali, 80 a 90% delas aproximadamente são peças originais, algumas réplicas, e ali você pode ter uma imersão na história bíblica. E quando o museu ficar pronto no final desse ano, você é meu convidado para estar lá. E se você foi um dos alunos do curso A Bíblia Comentada, você vai ter o seu nome ali, guardado naquele museu, num lugar visível, onde você pode localizar o seu nome ali, de maneira que você tenha assim, aquela sensação agradável. Eu estou adquirindo conhecimento útil, conhecimento bíblico, de maneira acadêmica, de maneira teológica, e, ao mesmo tempo, eu ajudei a construir aquele museu ali, aquele centro acadêmico. Então, o que você está esperando? Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, onde você pode clicar e se matricular no nosso curso, tá bem? Bom, vamos lá. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a Lilith. Quem era, afinal de contas, essa mulher? De onde vem essa história? Para quem talvez está chegando agora nesse debate sobre Lilith, eu quero dizer que esta personagem feminina, é claro, ela se tornou um emblema de muitos discursos feministas agora do século XX e século XXI. Ela é um emblema de libertação da mulher, de feminismo, de ativismo em prol dos direitos da mulher. Lilith foi colocada assim quase como que, sei lá, o símbolo máximo disso aí, por muitas mulheres, especialmente no Ocidente. E, como sempre acontece nesse tipo de recurso idealístico,
há sempre aquela teoria da conspiração que Lilith é uma história que foi censurada na Bíblia, uma história real que abalaria as estruturas do cristianismo, mas que o patriarcado opressor fez com que saísse da Bíblia para apagar aquilo que muitos chamam de feminismo sagrado. Alguns falam que o grande símbolo do feminino sagrado seria a Maria Madalena, outros que foi apagada, outros apontam para mulheres do Antigo Testamento, para até a Áshera, ou Azera, como falamos em português, como sendo a deusa mãe, esposa de Javé. Até isso aparece aí, uma tradição que já vem desde a época de apostasia de Israel no passado. E também temos a figura da Lilith, colocada ali na criação do mundo no livro do Gênesis. Há várias versões dessa história. A mais clássica, a mais contada, que você vai encontrar em 2 minutos digitando no Google, diz mais ou menos assim: Deus criou Adão e sua mulher Lilith, não Eva. Adão e Lilith. E Deus criou os dois do pó da terra. E quando Deus os criou, Deus deu a seguinte ordem: você é Adão, você é Lilith. Lilith, você deve se submeter ao seu marido, Adão. Você deve ser inferior a ele. Ele deve dominar você. E na relação sexual, Adão deve ficar sempre por cima de você. Mas a Lilith, como boa feminista, ela não aceitou essa postura machista, patriarcal de Deus. Ela se rebelou contra aquele sistema de patriarcado. Ela não aceitou ficar com Adão, ela se rebelou contra Adão e fugiu de Adão. Quando ela fugiu de Adão, Deus mandou alguns anjos para persegui-la, para trazê-la de volta, inclusive com ameaças, que se ela não voltasse, ela seria mãe de demônios. Como ela não voltou, ela foi amaldiçoada por Deus e, em seu lugar, Deus criou Eva. E agora, para não cometer o erro o que ele cometera com a primeira criação da mulher, ele faz com que Eva seja criada não do pó da terra, como foi Adão, mas da costela de Adão, para ser dominada por ele, para ser inferior a ele, para ser uma auxiliadora dele, no sentido bem de, como eu diria para vocês, de hierarquia, sabe? Adão primeiro, Eva depois. Então a Lilith acabou sendo apagada da história, ficou demonizada, mas agora chegou o momento, com os movimentos feministas, de resgatarmos a figura dessa mulher que foi a primeira esposa de Adão. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que muitos que propagam isso são também os mesmos críticos que levantam o dedo contra o livro do Gênesis, falando isso é pura lenda, mitologia. Mas com a mesma força que eles acusam o Gênesis de ser uma mitologia, eles querem trazer à baila uma outra figura mitológica como sendo quase que um evento histórico a ser resgatado, uma verdade a ser resgatada. Veja, se é uma mitologia, qual o problema dessa mitologia hoje ter ou não ter um determinado personagem? Mas é lógico que por detrás dessa tentativa de resgate de Lilith está também aquela demonstração de rebeldia contra o sistema opressor que apagou a figura da mulher da Bíblia Sagrada. Então eu vou fazer o seguinte para explicar isso. Primeiro eu vou falar qual a minha posição sobre essa história de Lilith, o que eu já estudei sobre isso, e no final desse vídeo, fique comigo até o final, eu vou fazer uma leitura da criação de Eva no Gênesis para saber se realmente ali tem alguma pista dessa segunda mulher de Adão, ou dessa primeira, melhor dizendo, que Lilith seria a primeira, e, ao mesmo tempo, se o texto bíblico, de fato, é um texto misógino com relação à criação de Eva como sendo algo inferiorizada em relação ao homem e tudo mais. Vamos lá. Ainda nessa história de tentar achar resquícios da tradição de Lilith no livro do Gênesis, o que os defensores ou os recuperadores do mito de Lilith querem dizer é o seguinte: há 2 relatos da criação no Gênesis. Isto eles apontam a partir da chamada teoria das fontes, que é uma teoria que hoje já está desacreditada por muitos acadêmicos, mas ainda segue forte, defendida por outros acadêmicos. Eu não vou ter tempo aqui nesse vídeo de explicar tudo, aliás, se você assistir o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu dou uma aula inteira sobre a
a história das fontes, de onde vem essa questão das fontes, da autoria do livro do Gênesis, ou das autorias, como eles dizem. Então assista lá, está na aula que eu dou sobre o livro do Gênesis. Aliás, eu quero até aproveitar, já que eu interrompi para falar do curso, e fazer um convite. Se você está assistindo esse vídeo e é aluno do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, ou também daquele documentário que eu fiz, A História do Povo de Deus, eu vou deixar os dois links aqui, A História do Povo de Deus, e você gostou dos dois conteúdos, tanto da História do Povo de Deus, como da Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, então deixa o seu comentário aqui, tá bem? Deixa o comentário, fala o que você achou, para que outras pessoas possam, de repente, pelo seu comentário, ficarem interessadas nesse conteúdo e ver se vale para elas também, tá certo? Eu vou só apenas dizer aqui que os defensores dessa hipótese documentária, dessa teoria das fontes, dizem que há, grosso modo, 2 relatos do Gênesis, da criação do mundo. O primeiro relato iria do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, tá certo? Do capítulo 2, versículo 4, até o versículo 24, seria um segundo relato. Então, Gênesis 1, 1 até 2, 3, você tem um relato da criação. Do capítulo 2, verso 4 até o verso 24, você tem um segundo relato da criação. E ainda de acordo com essa teoria, eram 2 relatos distintos, escritos por autores distintos, que um editor, a posteriori, unificou, coletando esses 2 textos, essas 2 versões da criação, e fazendo uma compilação delas de modo a tornarem um só livro. E há até contradições entre esses dois relatos. Ainda seguindo essa argumentação, eles dizem assim: no Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 2, verso 3, Deus é sempre chamado de Elohim, Elohim, Elohim. Por exemplo, no princípio criou Deus, Bará Elohim, e disse Deus, Vaiomer Elohim. Quando você chega no 2, verso 4, Deus não é mais chamado de Elohim, mas de Hashem Elohim. O tetragrama sagrado, o nome de Deus, Elohim. Então fala assim, quando o Senhor Deus os criou, aí está, não quero falar o tetragrama sagrado, a pronúncia, não é? Hashem Elohim Bará. Quando Deus os criou. Adão e Eva, Deus os criou. E pode olhar que até na tradução da Bíblia em português também é notada essa diferença. Na minha tradução aqui, que é a Almeida atualizada e corrigida, diz assim, no princípio Deus criou, e disse Deus, e Deus fez, tudo assim. Quando vai no capítulo 2, verso 4, o nome de Deus muda para esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Tá certo? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O nome de Deus muda para Senhor Deus. A segunda argumentação que eles usam é que, se você olhar o 2, verso 4, fala assim, esta é a gênese dos céus e da terra. Mas você já não tinha contado? Como é que agora parece que vai contar tudo de novo? É como se eu fosse contar a história do Chapeuzinho Vermelho para você, da Chapeuzinho Vermelho, e depois que eu contasse a história da Chapeuzinho Vermelho, lá pela metade da história, depois que você já soubesse do lobo mau, a vozinha foi engolida e tudo mais, aí eu falo, pois é, essa é a história do Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho era uma menina, e eu começo a contar tudo de novo, e com outras coisas que eu não falei antes, não faz sentido isso, tá certo? Eles também apontam que há certas contradições, por exemplo, para afunilar na questão de Lilith. No capítulo 1, versículo 27, diz, assim Deus, não o Senhor Deus, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Parece que os dois foram criados, ao mesmo tempo. Quando você vai no capítulo 2, fala que Deus criou primeiro o homem, depois lá na frente criou a mulher. Mas não foram criados juntos, você não falou disso antes? E aí, ainda nessa argumentação, nessa leitura, eles dizem que a primeira criação, aquela que vai do capítulo 1, versículo 1 até o 2, versículo 3, é a criação de Adão e Lilith. Então, quando fala, o Senhor Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, está falando de Adão e Lilith. Quando no capítulo 2 fala que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, aí essa mulher que seria Eva. Tá certo?
E entre a criação de Lilith e a criação de Eva, houve essa desavença entre Lilith, o Criador, e o seu marido, que Lilith não aceitou se submeter ao machismo opressor de Deus e Adão. Por isso que ela fugiu e foi perseguida. Então, como ela perdeu o lugar dela de esposa de Adão, Deus trouxe Eva para substituí-la. Em síntese, é isso aí. Será que tudo isso é verdade? Como é que a gente responde a essas questões? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é desmontar essa questão de que há dois relatos no Gênesis. Nesse curso, a Bíblia Comentada, eu dou vários exemplos ali de outras literaturas do Antigo Oriente Próximo, especialmente egípcias, desde a época da 18ª dinastia, até algumas antes, e também na época de Ramsés, você tem ali uma mesma história contada em dois relatos e um do lado do outro. Por exemplo, uma conquista de Ramsés, que está lá em Karnak, você tem na mesma parede, você tem um relato da conquista e outro relato ligeiramente diferente do lado. Eu, como ocidental do século XXI, olho e penso, um está contradizendo o outro, mas alguém daquela época entendia que dois relatos da mesma história, paralelos, com detalhes diferentes, colocados no mesmo livro, era apenas uma forma de dar ênfase e facilitar a memorização. Então, quando muitos autores europeus, aliás, quem criou toda essa história da hipótese documentária foram autores europeus que nunca tinham pisado em Israel, numa época em que a literatura do Antigo Oriente Próximo ainda não era tão conhecida, eles usaram um erro de anacronismo, analisaram tudo aquilo ali a partir de uma cosmovisão europeia. Então, aquilo que para mim hoje no Ocidente é estranho, para eles não era. Vou dar um exemplo rápido para você entender o que eu quero dizer. Aqui, em português, como eu estou falando com vocês, o pleonasmo não é necessariamente um erro gramatical, mas é um vício de linguagem que deve ser evitado. De modo que não é de bom tom que eu, em linguagem erudita, diga algo como subir para cima, descer para baixo, sair para fora. Isso na nossa linguagem é vício no nosso idioma é vício de linguagem. Os gramáticos não recomendam que você use esse tipo de expressão. Se você sai, obviamente está saindo para fora. Se você desce, obviamente para baixo. Então, é desnecessário dizer descer para baixo, subir para cima, sair para fora. Mas, na Bíblia Sagrada, esse pleonasmo, ele é culto, ele é bonito. E você tem muitas expressões, os olhos que vêm, abençoa-me com bênçãos, beija-me com os beijos da tua boca. Jesus falou com Lázaro, sai para fora. Se eu analisar essas expressões da Bíblia hebraica e também do grego do Novo Testamento, que é baseado no hebraico, a partir da minha cosmovisão, eu vou falar, isso aqui foi um erro, ou pelo menos um vício de linguagem do autor bíblico. Demonstra que ele não era uma pessoa erudita. Não, se eu voltar com a cabeça da época, eu vou ver que ele era erudito, ele usou aquilo ali de propósito. Então a gente tem que levar em consideração o aspecto cultural do texto, porque senão eu vou cometer o erro dos teólogos europeus, especialmente alemães. Você analisa a Bíblia como se ela fosse escrita agora, na nossa cultura, e não é bem assim. Então, você pode ver lá, tem vários exemplos de documentos do Antigo Oriente Próximo que mostram dois relatos do mesmo evento paralelos, com ligeiras diferenças entre ambos, que aparentam ser contradição, mas são apenas complementares para facilitar a memorização e anunciar a ênfase. Por isso que o Gênesis está em dois relatos do mesmo evento. Ponto. Segundo lugar, vamos falar da Lilith. Você sabia que a Bíblia toda é silenciada a respeito de Lilith? A única passagem bíblica que menciona o nome de Lilith, a única, é Isaías capítulo 34, verso 14, que eu vou ler para você. Diz assim, está falando da queda de Edom. E fala assim, os animais do deserto se encontrarão com as hienas. Está falando que Edom seria completamente abandonada, viraria um deserto, terra de ninguém. O prognóstico de Isaías aqui é uma maldição sobre a terra de Edom, que viraria terra de ninguém. Então ele começa a falar de maneira poética, guarde isso aí, de maneira poética, o que haveria de acontecer na terra. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, ou seja, não haverá nenhum ser humano ali. É como se eu falasse assim, olha, somente ratos e baratas estarão morando naquele local. Bom, rato e barata não moram como se fosse um ser humano morando, né? Mas é uma maneira que eu tenho de falar que não haverá ninguém ali, que estará abandonado. Quando você fala assim em português,
ele foi jogado às traças. Eu estou falando das traças, um animal que come roupa, come tudo, a traça, mas jogado às traças quer dizer não tem ninguém cuidando daquilo ali. Essa é a expressão bíblica. Vou ler pela terceira vez. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Geralmente esses animais selvagens, eles não ficam onde há gente. Se eles estão clamando, estão livres, leves e soltos ali, é porque não tem ser humano. E continua, animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. No original hebraico, esse animais noturnos está justamente a expressão Lilith, sendo que na cópia de Isaías que foi encontrada nos manuscritos do Mar Morto, a palavra Lilith aparece no plural, Liliot. Por isso que algumas Bíblias traduzem animais noturnos no plural, mesmo que a palavra no hebraico que nós temos seja singular, porque no hebraico da Idade Média, no hebraico massorético, a palavra é singular, Lilith. No hebraico que foi encontrado nos manuscritos de Qumran, na cópia de Isaías de Qumran, lá está Liliot, no plural. Então seria animal selvagem, noturno, ou animais noturnos. Só para você saber porque que algumas Bíblias trazem no singular, outras no plural. A outra dificuldade dos tradutores é como traduzir Lilith. Os que traduziram animais noturnos entendem que a palavra Lilith, que é de uma etimologia ainda incerta, tem uma certa polêmica sobre a origem da palavra Lilith, entendem que Lilith vem da palavra Laila. Laila em hebraico significa noite. Então, até quando se quer dizer boa noite em hebraico, Laila Tov. Laila Tov. Em árabe, Laila é Leila. Leila é o mesmo nome, é o nome feminino. Leila também vem de Laila, noturno. Embora que no hebraico moderno, Laila também significa noite. Leila significa noturno, aquela que é noturna, aquela que pertence à noite, Leila. E seria então um nome próprio. Lilith ali repousará, ou as Lilith no plural, como está lá, ou seriam animais noturnos. Outras Bíblias traduziram por sátiros, entendendo que seria aqui um ser mitológico. De qualquer maneira, seja sátiros a tradução, seja... tem uma até que traduz, se não me engano, como unicórnio. Essa tradução ficou terrível, gente. Eu vi essa tradução unicórnios. Os que traduziram por unicórnios e sátiros entenderam que Lilith seria algum tipo de animal mitológico. Outros falaram, não, pode ser um animal comum, noturno, então vamos traduzir por animais noturnos. Alguns preferiram repetir a palavra coruja, que aparece aqui no verso 15, e traduzir por coruja. Eu não vou entrar no mérito da questão qual que é a melhor tradução. Só quero acentuar para você, para não ficar cansativo, que o único lugar na Bíblia onde a palavra Lilith aparece é aqui em Isaías. O único e exclusivo lugar. Tá bem? Não tem mais nenhum texto da Bíblia Sagrada que tenha o nome Lilith. Tá bom, Rodrigo, e essa história da Lilith veio da onde? Bom, o mais longínquo que eu consigo ir em Lilith é quando você pega ali a partir do ano 500 depois de Cristo. Ano 500 depois de Cristo. Olha, 5 séculos após Jesus, que você vai ter nos primeiros textos ali talmúdicos uma certa tradição, que a gente chama de Midrashim, os Midrash que aparecem ali, alguma tradição falando de um demônio chamado Lilith. E como muitas dessas traduções vêm do Talmud babilônico, alguns especialistas entendem que aqueles judeus que viviam na Babilônia copiaram essa mitologia de Lilith de alguma mitologia babilônica. E nós temos no assírio tardio, que seria o aramaico, e também no babilônico, um certo ser demoníaco, tá certo? Chamada Lilitu. Lilitu, você tem dois demônios, Lilo, que seria um demônio masculino, e Lilitu, que seria um demônio feminino. Então, muitos pensam, será que o Lilitu não seria a mesma Lilith? E o que a mitologia babilônica fala dessa Lilith? Bom, apenas que ela era um ser demoníaco, que assombrava mulheres, ela era maldita, havia encantamentos sobre ela, e aí é curioso que essa história babilônica, ela aparece também ali nessas primeiras versões do Talmud, falando de Lilith como sendo um demônio que assombrava mulheres grávidas. Eu encontrei pelo menos 3 histórias ali da Lilith. 4. Uma foi aquela que eu contei para vocês, tá bom?
que eu falei da Lilith sendo criada primeiro e depois veio Eva. A segunda história é que Lilith seria um demônio que assombrava mulheres que estavam grávidas para tentar devorar as crianças delas. A terceira história que eu ouvi é que Lilith, na verdade, seria um demônio feminino que apareceu na forma da rainha de Sabá, para poder encantar, seduzir o rei Salomão e tirá-lo dos caminhos de Deus. E a quarta versão que eu tenho da Lilith é que a Lilith, essa é até interessante, que ela que foi a segunda esposa de Adão, que Adão casou-se com Eva, e quando os dois foram expulsos do Jardim do Éden após o pecado, Adão conheceu Lilith, se encantou pela sedução dela e acabou tendo Lilith como sua amante. E aí Deus amaldiçoou a relação sexual de Adão e Lilith, e o que eles conseguiram gerar eram só demônios, demônios que até hoje atormentam os seres humanos. Já de princípio, eu tenho dois problemas aqui com as versões de Lilith, se você percebeu. O primeiro problema diz respeito à época tardia em que essas lendas apareceram dentro do judaísmo. Eu estou falando do ano 500 em diante, 500 depois de Cristo em diante. Aliás, essa versão mais elaborada da Lilith como sendo a primeira criatura de Deus, alguns até pensam que ela foi criada até antes de Adão. Tem essa versão também, que ela foi criada antes de Adão. Uma versão diz que ela foi criada junto com ele, eu estava esquecendo dessa quinta. Outras que ela foi criada antes de Adão e que ela era a mais bela criatura. Essa versão mais elaborada da Lilith como companheira de Adão, que depois perde esse lugar para Eva, ela só vai aparecer ali por volta do ano 700 a ano 1000, num documento mitológico chamado Alfabeto de Benzira. Alfabeto de Benzira, que, como eu falei, é um documento mitológico judeu, tá certo? Que alguns datam entre o ano 700 até o ano 1000 depois de Cristo, ou seja, são documentos medievais. Então, o primeiro problema é a data tardia dessas fontes. Elas estão muito longe do texto bíblico, muito longe. O segundo problema que eu tenho é que, se você olhar, são várias mitologias. Então, a pergunta que eu faria para quem está querendo ressuscitar esse drama aí da Lilith é o seguinte: tá bom, qual das mitologias de Lilith você quer ressuscitar? Porque eu contei aqui pelo menos 5. Se você fala que a igreja cristã tentou esconder do público a verdadeira história de Lilith por uma questão de patriarcado e tudo mais, e de misoginia, então tá bom. Se você está com essa tese, então eu devolvo a pergunta para você. Qual das versões de Lilith é a correta? Aquela foi criada junto com Adão e depois perdeu o lugar para Eva? Aquela foi criada antes de Adão? Aqui ela era um demônio que tentava devorar mulheres e suas crianças, que ela se transformou na rainha de Sabá para enganar o Salomão, ou a versão simplesmente que ela era um anjo demoníaco. Também eu estava esquecendo já de uma outra, tem mais uma sexta aqui, que a Lilith também era um anjo demoníaco ninfomaníaco. Era um demônio feminino ninfomaníaco. Qual dessas versões você vai levantar? E dentro da versão que estão tentando propagar hoje como sendo verdadeira, essa que ela foi substituída por Eva, eu pergunto, olha, se a ideia é apagar a mulher, por que Eva também não foi apagada do relato? Você vai falar, não, mas Eva foi criada de maneira inferior. Eu vou mostrar para você no final desse vídeo que isso não é verdade. Então você vê, eu tenho textos muito tardios em relação à história bíblica, ao texto bíblico, muito tardios e folclóricos, muito plurais. Qual deles que seria o verdadeiro? Então você vê que existe um sensacionalismo em tudo isso aí que a gente não pode levar ao pé da letra, tá bom? E já que eu estou derrubando alguns mitos aqui, eu vou derrubar um outro mito aqui. Será que Eva foi criada realmente inferior ao homem? Eu já expliquei isso em outros vídeos e talvez você já ouviu isso, ou até na aula que eu dou lá no curso A Bíblia Comentada, mas eu acho que vale a pena repetir aqui apenas à guisa de didática ou de esclarecimento. Alguns pensam que o fato de Eva ter sido criada depois do homem a coloca inferior ao homem. Eu lembro uma vez que eu estava dando uma palestra
numa igreja, e um irmão, não foi nem um crítico da Bíblia, não, um irmão de igreja ali, bem fiel, bem conservador, ficou irado quando eu falei que Deus criou a mulher em pé de igualdade com o homem. Aquele sim tinha um discurso machista e misógino. Ele falou de maneira brava, eu lembro como se fosse hoje. É lógico que a mulher é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem. Aí eu falei assim, meu irmão, o senhor está certo. O senhor está certo, foi apenas irônico. Então a mulher é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem. Então o homem é inferior aos animais porque ele foi criado depois dos animais. Como é que a gente fica com isso? O fato da mulher ter sido criada depois, olha o erro de anacronismo, o mesmo erro de anacronismo que cometiam aqueles defensores do método da crítica das fontes, da teoria das fontes que eu mencionei para você. Para quem não sabe o que é anacronismo, eu fui falando aqui a esmo, anacronismo é quando você pega uma realidade de um contexto e coloca artificialmente no outro contexto que não lhe pertencem. Isto é anacronismo, tá certo? É como alguém imaginar Diógenes procurando durante o dia um homem justo com a lamparina. Conhece essa história de Diógenes, o filósofo cínico de Atenas, Sinope e também depois de Corinto, que ele passou por essas três cidades, que ele ficava nas ruas de Atenas andando com uma lanterna durante o dia, e as pessoas perguntavam, por que você está com uma lanterna acesa durante o dia? Ele dizia, estou procurando um homem honesto. Uma forma anacrônica de eu representar essa história é colocando o Diógenes com uma vela de parafina, que não usava naquela época, uma vela de cera, sabe? Não existia isso naquela época. Ou, segundo o anacronismo, com uma lanterna, com pilha e tudo mais. Não funciona. Isso seria um erro de anacronismo. Então, como eu disse para vocês, a gente acaba colocando a nossa cultura sobre a Bíblia de maneira anacrônica. A Eva foi criada depois, então ela é inferior. Não! Na construção literária da poesia do Gênesis, o fato da mulher ser colocada no final, antes do Shabat, é um crescendo. Significa que ela foi colocada de maneira a atingir um ápice, que seria a criação da mulher. Tanto é que até que a mulher é criada, a criação não está completa. Podem olhar que antes do pecado entrar na terra, pela primeira vez Deus quebrou o ciclo daqueles ditos. E viu Deus isso, e era muito bom. E viu Deus aquilo, e era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Pode olhar no capítulo 1 sempre. E Deus viu que tudo isso era bom. E Deus viu que a luz era boa. E Deus fez separação. E Deus chamou a luz dias e tudo mais. E Deus disse, isso é bom. Quando chegou na situação em que o homem estava só, pela primeira vez Deus falou assim, não é bom. Ele quebrou o ciclo dos bons que ele estava citando antes e agora falou, não é bom. Olha, não é bom, não tinha nem saído do pecado e já havia algo que não era bom no Éden. O quê? Que o homem esteja só, porque ele está incompleto. A forma como Deus cria o homem usa o verbo yassar, que é o verbo manufaturar, como se está modelando ali um jarro. Mas a forma como Deus cria a mulher no hebraico, usa-se o verbo banar, que significa formar de maneira delicada. É como se o homem fosse feito quase assim a machadada e a mulher fosse polida. Aquela velha piadinha que contam que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, porque primeiro vinha um rascunho, depois a forma definitiva, ela procede. Apesar de ser uma piada, ela procede. O homem foi criado com todo o esmero, mas ele era uma criação assim meio tosca, como se fosse uma parede não rebocada. E a mulher era a parede com reboque e tinta. Segundo, quando Deus fala, criarei uma mulher que será auxiliadora, capítulo 2, versículo 18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora. Aí o pessoal, auxiliadora, tá vendo? Inferior. Não, olha o resto do versículo. Farei uma auxiliadora que seja semelhante a ele, que esteja em pé de igualdade. Aí você fala, mas o auxiliador nunca está em pé de igualdade. O servente de pedreiro não tem o mesmo status do pedreiro. Concordo com você. O subsecretário não tem o mesmo status do secretário. Concordo com você. O professor da cadeira tem um status maior do que o professor auxiliar, o professor assistente. Concordo com você. Mas a palavra auxiliar que aparece aqui, a palavra ezer em hebraico, não é um auxiliar no sentido de aquele que traz o cafezinho para o diretor da empresa. Auxiliar aqui, ezer,
significa aquele que é ajudador, salvador, que resgata o outro se ele cair no buraco. Tanto é que se você for, por exemplo, ao Salmo capítulo 10, versículo 14, vou ler para você aqui, olha. Salmo capítulo 10, Salmo não tem capítulo. Salmo 10, verso 14. No Salmo 10, verso 14, diz assim, olha. Tu, porém, Senhor, Senhor meu Deus, tem visto isso. E no final do verso 14 diz, tu, Senhor, tens sido o Ezer do órfão. No hebraico está o Ezer do órfão, o defensor, o auxiliador do órfão. Ora, se auxiliador é uma palavra pejorativa, como é que ela é aplicada a Deus? Deus é o Ezer. O mesmo título que é dado a Eva no Gênesis é dado a Deus ali no Salmo. Um dos primeiros filhos de Moisés, acho que é o primeiro filho de Moisés, se não me engano, recebeu o nome de Eliezer. Deus. Eli, meu Deus. Ezer, ajudador. Eliezer, meu Deus, é ajudador, é salvador, resgatador. Então Deus falou assim, eu vou fazer uma mulher que seja resgatadora dele. E em que sentido Eva seria a resgatadora do homem, sendo que eles estavam antes do pecado, não havia do que ser resgatado. Deus conhece o fim desde o princípio. Veio o pecado. Por ironia, a primeira a comer o fruto foi Eva, depois Adão. A morte agora estava condenando Adão, Eva e toda a humanidade. E Deus deu a sentença de morte para eles. Ele falou, olha, a terra vai produzir cardos e abrolhos, espinhos, você vai comer do suor do seu rosto, Adão, você vai ter que trabalhar, mulher, você vai dar à luz com muitas dores, eu vou fazer com que a serpente agora arraste, comendo a poeira do chão, a terra está maldita por causa de vocês. Mas em meio às maldições de Deus havia a súplica de perdão e misericórdia de ambos. Deus falou, eu vou perdoar vocês. Eu vou suscitar através da mulher, olha esse detalhe, eu suscitarei, depois você pode ler na sua Bíblia em casa, isso que eu estou falando para vocês aqui, está em Gênesis capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, Gênesis 3, versículo 15, quando Deus fala que vai colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E fala, o descendente da mulher, que é o Salvador, teria o calcanhar ferido pela serpente, mas esse descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Era o Messias. A salvação, o Ezer, o ajudador, viria da barriga de uma mulher. Isso foi tão forte que Adão, assim que Deus deu aquela promessa, Adão virou para a mulher e falou, agora eu vou te dar um nome. Que até então ela não tinha nome, ela era chamada apenas de mulher. Você se chamará Eva. E é interessante que a palavra Eva, Ava, em hebraico, significa aquela que traz consigo a vida, a portadora da vida. Lindo, né? Porque a vida, salvação, esperança, ajuda, o Ezer virá da mulher. Por isso que ela é chamada de auxiliadora e de Eva, que significa aquela que transporta a vida. Isso não é lindo? Não há nada de misoginia aqui nesse texto do Gênesis. Há, sim, um anacronismo em ler no texto algo que o autor sagrado não tinha a menor intenção em escrever. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe o seu like aqui, o seu comentário. E não se esqueça de escrever no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Você vai gostar do material que tem ali. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.